Boa noite a todos. Nós iremos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Projeto Integrador e o tema é Carrinho movido a ar comprimido. Os componentes do grupo são Cláudio Godoy, Everson Schwenk, Alana Miossi, Leandro Carrara e William Woods. O problema. Bom, o problema do nosso trabalho foi desenvolver um projeto que promovesse a interação entre a teoria e a aplicação das disciplinas que aprendemos em sala de aula. E um dos maiores problemas que nós vemos na atualidade é o impacto ambiental causado pelos combustíveis utilizados pelos automóveis e a utilização de fontes de energia não renováveis. E o carrinho movido a ar comprimido, ele se utiliza de uma fonte não poluente e renovável. Nesse trabalho, o nosso objetivo, né, é o desenvolvimento quanto ao domínio e aplicação dos conteúdos aprendidos em sala de aula, visando solução de desafios apresentados no decorrer do ano letivo e, posteriormente, no ambiente profissional. A interação entre os componentes da equipe para o estudo do desafio em questão, análise das informações e disciplinas necessárias para a confecção e aplicação no mecanismo, a criação de croquis a partir das informações levantadas, o levantamento dos materiais necessários para a execução do projeto, do protótipo, considerando prioridade em materiais de baixo custo e maior acessibilidade e confecção das partes do protótipo e construção do mesmo, conforme o croquis e os materiais disponíveis. Disciplinas envolvidas. O nosso trabalho envolve muitas disciplinas, como desenho técnico, física 1, física 2, estática, metrologia, dinâmica, processos de fabricação na parte da usinagem, elementos de máquinas e sistemas pneumáticos. Fundamentação teórica. A nossa fundamentação foi feita a partir de 4 tópicos. Primeiramente, dos atuadores pneumáticos, que são elementos que eles utilizam a energia do ar comprimido e transformam em movimento. O movimento, no caso do nosso atuador, que era um cilindro, foi um movimento linear. E esse cilindro ele possui um êmbolo e uma haste, sendo que esse êmbolo divide o cilindro em 2 cavidades. Ou seja, o ar comprimido ele desempenha tanto o movimento de avanço quanto o retorno do cilindro. Depois, válvulas de controle direcional. Elas são elementos que têm a função de orientar o fluxo do ar no nosso sistema. E aí a nossa válvula ela tinha um funcionamento parecido também com o do cilindro, porém desempenhava o papel de válvula. Transformação do movimento linear em rotativo. Essa transformação partiu da ideia de pegar esse movimento que o cilindro faz e por meio de braços articulados a gente transmitir para a polia. Fixar na polia no cilindro e quando o cilindro atua, ele empurra a polia para frente. Quando ele retorna, ele puxa a polia, transformando esse movimento em movimento rotativo. E a nossa transmissão foi escolhida por polias e correias, porque elas têm um coeficiente de atrito melhor, um baixo custo e era o nosso melhor método de transmissão disponível era por polias e correias. A nossa ideia inicial era transmitir esse movimento apenas para uma rodinha do carrinho. Porém, nós verificamos que isso tornava ele muito instável. Então, para ter uma maior estabilidade, a gente mudou esse projeto. Pode passar o slide. Mudou para transmissão no centro do eixo. Colocamos uma polia no centro do eixo superior e no centro do eixo inferior. E aí, por meio da correia, a gente transmite esse movimento. E aí, do lado direito, a gente tem o desenho final, que foi com alguns ajustes que a gente teve que fazer. O sistema utilizado no protótipo pneumático é utilizando o armazenamento, por um cilindro. E esse armazenamento desse ar comprimido sob pressão, ao abrir essa válvula de fechamento, manda passagem para a válvula, direcionando esse ar comprimido para o cilindro atuar. Esse cilindro atuando, ele articula o braço que está fixado na polia, fixa no eixo interligando a outra polia, que
ligada à válvula. Essa válvula é composta por duas vias de trabalho. E esse movimento que o cilindro faz, atuando e girando a válvula, faz esse movimento de fechar e abrir uma via de trabalho, fazendo com que o cilindro avance e retorne simultaneamente. Esses braços articulados fixados fazem um movimento rotativo, transmitindo o movimento da polia central por correia para o eixo inferior, que é as rodas do carrinho, fazendo com que ele se movimente. Esse circuito ele permanece até o armazenamento do reservatório se esgotar. Bem, durante todo o trajeto do trabalho, nós tivemos algumas dificuldades e, dentre elas, né, nós destacamos as principais, né, que foram as reuniões em grupo, que nós, né, tivemos grande dificuldade para realizar essas reuniões, a compra e o tempo de entrega dos componentes que acabariam chegando posterior, né, ao um longo prazo, então não daria tempo de confeccionar e entregar o protótipo. A polia fixa, né, que se desprendeu durante alguns testes, dificultando a realização dos mesmos. O compressor, que não havia compressor disponível, né, para que a gente pudesse estar executando diversos testes. Então, nós priorizamos os testes. E a utilização do manômetro, né? Como eu disse, a compra e a entrega de alguns componentes poderia levar muito tempo e o manômetro foi um deles. Por isso, a gente acabou utilizando o mesmo manômetro antigo. O que mudou durante o projeto? Tentamos adicionar borracha nas rodas da frente para diminuir o deslizamento. Quando fomos fazer um teste na cerâmica, a gente viu que o nosso carrinho estava com um deslizamento considerável. Então, adicionamos essas borrachas nas rodas, fizemos o teste e realmente diminuiu o deslizamento na cerâmica. Porém, quando fomos fazer o teste na rua, vimos que o esforço gerado pelo sistema foi maior devido ao aumento do atrito com o solo. Então, nós resolvemos, tirar essas borrachas para que o nosso carrinho tivesse um melhor desempenho. Adição de êmbolos de nylon para conter o vazamento da válvula. Nos primeiros testes que a gente fez, nós percebemos que a nossa válvula estava com vazamento muito grande. Então, a nossa primeira tentativa foi adicionar êmbolos de madeira. Porém, não foi suficiente para conter esse vazamento. Então, foi produzido êmbolos de nylon sob medida e conseguimos conter quase todo o vazamento da válvula. Posição dos mancais e suporte do cilindro também foram alterados para ajuste. Como o Leandro mostrou, a evolução do nosso trabalho, a gente alterou mesmo só para questão de ajuste. Diferentes terrenos. No início do nosso trabalho, nós pensamos em fazer os testes apenas na quadra, porém depois a gente resolveu fazer em outros terrenos para ver como ele se comportava, né? Então, nós fizemos na cerâmica e também na rua. Ensaios. Esse primeiro ensaio aqui que a gente fez foi um ensaio para ver se o nosso carrinho estava realmente fazendo aquilo que a gente tinha planejado e calculado. A gente fez o teste apenas do sistema pneumático aqui para ver se estava tudo ok e não testamos a parte ainda da transmissão de movimento. Aqui foram os testes que a gente realizou na cerâmica, né? Como eu disse anteriormente, aqui a gente constatou, né, que nosso carrinho estava com deslizamento. Depois que adicionamos a borracha, a gente também fez mais testes na cerâmica, porém aqui na cerâmica nós não conseguimos fazer a medição da distância, porque a gente tinha um espaço pequeno. Esse teste aqui foi realizado na quadra, né? Um dos testes que a gente realizou, onde a gente conseguiu a maior distância, 20,60 metros. Esse aqui foi um teste que a gente realizou na rua, e no vídeo podemos ver que o solo ele é bem irregular. Então, assim que o carrinho vai batendo nos obstáculos, ele vai mudando de direção. Cálculos realizados.
Nós fizemos os cálculos, né, a partir dos testes que realizamos. Fizemos na rua um total de 4 testes, calculamos a média total das distâncias e também dos tempos. Fizemos uma subdivisão com os testes sem interferência e com interferência. Esses testes com interferência são aqueles testes em que o nosso carrinho ele passou por um pedaço onde tinha areia. Então, assim, ele apresentou uma distância menor, como pode ser observado. E aqui também tiramos a média da distância e do tempo de ambos. Testes na quadra. Fizemos 4 testes na quadra, né? E tiramos também a média da distância e do tempo. Velocidade média. Para o cálculo de velocidade média, nós estipulamos uma distância fixa de 8 metros na rua. Fizemos 3 testes e cronometramos o tempo que levava para percorrer essa distância e fizemos o cálculo de velocidade média de cada um e assim tiramos essa média. Na quadra, determinamos uma distância fixa de 10 metros e fizemos 2 testes e fizemos o cálculo igual o cálculo que a gente fez na rua, obtendo esse valor. Distância efetiva. Fizemos esse cálculo de distância efetiva para ver a distância real que o nosso carrinho estava percorrendo, já que ele não estava fazendo um percurso linear. Assim que a gente soltava ele no centro do gol, ele sempre estava indo para o lado esquerdo. No primeiro teste, né, a distância que ele estava do centro da quadra até onde parou era 2 metros e no segundo teste 2,5 metros. E podemos ver que a distância efetiva não é muito diferente dessa distância que nós medimos. Outros cálculos que realizamos foram os cálculos de aceleração, de energia cinética, da magnitude da força que age sobre o carrinho, do trabalho e da potência média. Com esses cálculos, podemos observar que o nosso carrinho ele sempre tinha um melhor desempenho na quadra, pois a quadra tem uma superfície mais regular, enquanto na rua, né, como eu já até mostrei nos vídeos, é bem irregular o terreno. Então, ele sempre apresentava menor eficiência quando colocado na rua. Resultados e discussões. Como citado anteriormente pela Lana, os testes em piso de cerâmica não obtivemos dados devido ao espaço limitado e não teve uma medição precisa. Testes sem a área de contato. Esse teste foi feito com armazenamento do reservatório e erguido o carro para ver quanto tempo ele levaria para desvaziar o ar comprimido sob pressão. E levou 14,56 segundos até o ar se esgotar. O peso do carrinho foi de 2 quilos, esse peso exato, e foi trabalhado para reduzir esse peso ao máximo para ter uma melhor eficiência do desempenho do carrinho. E, de acordo com os cálculos, foi feita uma distância máxima da quadra de 20,60 metros, a distância máxima do calçamento foi de 13,40 metros, a velocidade média da quadra, marcados em 10 metros, foi de 1,36 metros por segundo. E a velocidade média do calçamento, marcados em 8 metros, foi de 1,09 metros por segundo. Durante todo o trajeto, né, durante toda a execução do trabalho, tivemos vários momentos, né, e nós destacamos aqui algumas fabricações, que foram o eixo, né, em aço carbono, a polia em nylon, a aquisição de peças, né, e materiais. Nós tivemos a montagem, né, a montagem do protótipo, foi executado também durante todo esse trajeto, o enchimento, né, do reservatório com o compressor, atingindo aí 7 bar de pressão, né, os testes realizados, né, aqui nós temos um teste do dia 11/6, realizado na quadra. Nós tivemos a execução, né, da montagem da borracha para melhor aderência do carrinho no piso. Nós tivemos mais testes realizados, né, após esse momento, né, no dia 15/6. Bom, durante o desenvolvimento do nosso projeto, o trabalho em grupo foi essencial para que tudo desse certo, e nós conseguimos desenvolver o protótipo através dos croquis feitos em papel
e, posteriormente, o desenho no AutoCAD. O desenvolvimento do projeto também serviu para refletirmos ainda mais sobre a questão da poluição já mencionada antes, proveniente dos combustíveis derivados do petróleo, e o ar comprimido vindo a ser uma forma de geração de energia não poluente e renovável. E com relação aos resultados esperados, nós conseguimos com que o carrinho saísse da inércia, porém não foi possível que ele andasse no percurso linear. E conseguimos transformar o movimento linear dos braços articulados em movimento rotativo. E também conseguimos cumprir com a meta do percurso de metade de uma quadra do tamanho da quadra da FAAX, como já foi mencionado antes, batendo a distância de 20 metros e 60 centímetros. Algumas sugestões para trabalhos futuros. Sobre a questão da energia renovável aí, utilizado como ar comprimido no sistema, gerando movimento, uma opção também viável seria gerar energia pelo movimento rotativo do circuito, como acender um LED, por exemplo, seria uma opção para trabalhos futuros aí. Transmissão por corrente, a gente utilizou a transmissão por correia, pode ser uma opção também, estar utilizando a corrente. Submeter a cargas, sobre a questão do impacto que teve a questão da aderência nas rodas e impactou na questão do sistema, pode estar submetendo a cargas para ver o comportamento do circuito pneumático em trabalhos futuros. Agradecimentos. Agradeço ao apoio desse pessoal, que sem eles não poderia ter executado o trabalho. Bruno Miossi, Fábio Silva, Disseu Ibert e Adinaldo Miossi. Um agradecimento especial a todos eles que nos apoiaram na execução do projeto. E obrigado.